Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes as pessoas passam por luta porque elas não entendem os preceitos de Deus, os ensinamentos do Senhor. Em Lucas, Deus fala que para tirar o valente da casa, vem o mais valente e tira ele, expulsa ele. O Senhor Jesus está falando sobre o diabo. O Senhor Jesus está falando sobre Satanás. A pessoa chega até o Senhor Jesus, ela é liberta de um demônio, liberta de um espírito maligno, liberta de uma enfermidade, liberta de uma maldição na família, de uma maldição financeira. Ela é liberta de uma praga. E aí aquela pessoa começa a servir o Senhor Jesus, começa a caminhar, só que em determinado tempo ela se deixa levar para o pecado de novo. Olha só como é que é forte. Ela se apresenta ao Senhor, o Senhor Jesus vai e expulsa aqueles espíritos malignos, liberta aquela pessoa e ela começa então a fugir do pecado. Ela começa a fugir do pecado, porque o que traz o problema para a vida de uma pessoa é o pecado. É quando ela faz tudo de errado. Aí o Senhor Jesus, permite que nós venhamos ter um encontro com Ele e se libertar desse pecado. Só que tem pessoas que elas se libertam por algum tempo e depois volta à prática do pecado, depois volta a fazer tudo de errado. Então ela traz para a casa dela, ela traz para a vida dela aquilo que o Senhor Jesus tirou, o espírito maligno, a maldição. É a pessoa que traz. Eu lembro uma certa vez que o Senhor Jesus levaram uma mulher até ele, foi pega em adultério, e essa mulher, quando foi levado perante a ele, aquele espírito maligno que estava ali para matar ela, para destruir ela, para envergonhar ela, saiu, foi expulso. E o Senhor Jesus disse: olha, cadê os seus acusadores? Ela disse: foi todo mundo embora. Ele disse: nem tampouco eu te condeno. Nem tampouco eu vou te condenar. Mas vá e não peques mais. Quer dizer, abandone o pecado. Largue o pecado. Largue o pecado. E aquela mulher, tem um exemplo dela maravilhoso na Bíblia, que realmente ela obedeceu aquilo que o Senhor Jesus falou. Tanto é que ela é citada várias vezes na Bíblia. Então, o Senhor Jesus, a pessoa se aproxima do Senhor Jesus, ele expulsa os demônios, tira aquele problema da vida dela, liberta ela do mal. Ela passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, liberta. Depois volta a praticar o pecado. Depois volta. A Bíblia diz que quando esses demônios saem, eles começam a ficar ao derredor, circulando ali. Eu vou até falar aonde ele fica circulando. Na vida da pessoa, ele fica ali ao derredor. A Bíblia fala sobre isso, que o diabo está ao derredor da vida da pessoa, doido para tragar a vida dela. Quando ela permanece na presença de Deus, esse diabo não toca, porque o Senhor Jesus diz que aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Mas quando ela volta a pecar, volta aquele demônio que saiu, que a Bíblia fala sobre isso, está ali em Lucas, aquele demônio que saiu, ainda volta com 7 piores. Então quem traz o problema para a vida dela é ela mesma. A pessoa que traz o problema para a vida dela é a pessoa. Ela se aproxima do altar, se aproxima do Senhor Jesus, ele tira toda a maldição. Por quê? Porque ele é a luz. Ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu tudo. Então quando a pessoa o aceita como único salvador, essa pessoa é liberta dessas maldições. É liberta de todas as maldições. Ela é liberta. Mas se ela não permanece na presença do Senhor, esses espíritos, eles voltam para a vida dessa pessoa, ainda traz mais um monte para a vida dela. Aí, o primeiro estágio já era difícil,
o segundo se torna pior ainda. Tá entendendo? Sim ou não? Então, se você que está passando por luta, está em dificuldade, nós sabemos que no mundo vamos ter lutas, aflições, mas ele disse para a gente ter bom ânimo que a gente venceria. Tá, beleza, isso é uma verdade. Mas se essas lutas e essas aflições estão perturbando a sua paz, está trazendo para você desânimo, fraqueza, vontade de abandonar tudo, vontade de tirar a própria vida, de desistir de tudo, então isso é um espírito maligno, não é uma luta que o Senhor Jesus falou. Tem de bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Beleza, mas quando a pessoa chega a esse estágio de pensar em abandonar tudo e tirar sua própria vida, é porque aí tem um espírito maligno, é um espírito perturbador, que por causa de algum pecado que a pessoa está cometendo, esse espírito voltou e trouxe 7 piores. Trouxe 7 piores. E olha, a fé é consciência, tá certo? Então, eu não estou aqui dizendo que você é culpado, não, eu estou dizendo que nós é que provocamos na nossa vida tanto a bênção quanto a maldição. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo de errado, consciência, né? Examinar o homem a si mesmo. Eu sempre falo que a fé tem que ser inteligente, a fé não pode ser burra, e a fé inteligente faz a pessoa entender. Peraí, poxa, se o Senhor Jesus disse que eu iria vencer, eu não estou vencendo, e ainda estou pensando em desistir, estou pensando em largar tudo, sair da igreja, abandonei tudo, então isso não é normal. Aí tem um espírito maligno. Porque o único que quer que a pessoa saia do altar é o diabo. Só o diabo quer que a pessoa saia do altar, saia da igreja. Por quê? Porque é a única forma que ele tem para vencer a pessoa. Porque se ela permanece, a Bíblia diz, aqueles que permanecem em Cristo, o diabo não toca, aí ele não pode vencer. Então, a pessoa que é inteligente na fé, ela para e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada, onde eu estou errando? Aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Porque, poxa, eu estou desanimado, estou pensando em desistir, ando fraco, não durmo à noite, tenho tido insônia, tenho tido pesadelo, tenho tido síndrome do pânico, tenho tido depressão. Quando a pessoa é inteligente na fé, ela para e analisa, ela fala, não, peraí, então tem alguma coisa errada. Porque só o demônio, só o espírito maligno que oprime uma pessoa, que faz uma pessoa a ter o desejo de tirar sua própria vida, de abandonar tudo, de largar tudo. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque o Espírito de Deus faz a gente ter força, faz a gente acreditar na nossa vida, faz a gente lutar para vencer o problema. A gente tem exemplo, como Davi, o Espírito de Deus estava sobre ele passou um monte de dificuldade, problema na família, problema com os amigos, problema com o rei, problema com todo mundo, mas por ele estar firme na fé, ele venceu tudo. Entende? Sim ou não? Por ele estar firme na fé, ele venceu tudo. Então, se uma pessoa ela não consegue lutar, se ela está pensando em parar, desanimar, é porque ela não abandonou de fato os erros, continua no erro, continua fazendo as coisas erradas. Aí vai ter alguns aí, que vai dizer, mas quem não peca, quem não erra, não é a questão de quem não peca e quem não erra. Nós somos falhos, o próprio Deus falou que não existe um justo no mundo. Mas quando há o desejo de não pecar, o problema está aí. Pô, nós erramos, somos falhos? Sim, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, erro pra caramba, graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcança, mas eu não tenho o desejo no meu coração de errar. O pecado, ele também é aqui, é premeditado aqui. A pessoa sabe o bem que ela deve fazer e não faz. Aí ela peca, diz a Bíblia. E quando ela peca, sabendo o que ela deve fazer de certo e não faz, aí o salário do pecado é a morte. Começa a acontecer os problemas. Então mude a sua vida. Abra os seus olhos, o seu entendimento na fé. Olha para a cruz e veja o sacrifício que foi feito por mim e por você, para que esse pecado do diabo, do inferno, venha sair das nossas vidas. Foi pago um alto preço. Aí volto na mulher de novo. Cadê seus acusadores? Ela disse, foi todo mundo embora.
Aí, olha só o que o Senhor Jesus falou. Nem tampouco eu. Quer dizer, ele não veio, não deu a sua vida na cruz para condenar ninguém. Ele deu a vida dele na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da mão de Satanás. Te fiz livre, aí a pessoa volta a pecar. Tu te faz escravo. É isso que a Bíblia diz. Então, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra. Vai para a igreja. Começa a pegar firme. Você que se desviou, você que parou, você que está aí. Não, eu não saí da igreja, só deu um tempo. Não existe tempo. Existe tempo em casamento? Né? O cara está casado lá com a mulher dele. Ah, olha, vamos dar um tempo. Eu vou para casa da minha mãe, você vai para casa da sua mãe. Existe isso. Isso é balela do diabo. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Então, não entra nessa não. Começa a buscar a Deus, volta para a igreja, começa a pegar firme. Se você precisa de ajuda, chama o teu pastor. Se o seu pastor não quiser te ajudar, me chama. Bispo Renato, o senhor pode me ajudar? Posso. Eu vou te ajudar em nome de Jesus. Vamos amarrar esse diabo, vamos tirar esse demônio daí, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Tudo é um sacrifício. Outra coisa que muitas pessoas falam, não precisa mais sacrificar. Precisa sim. O Senhor Jesus disse, nega você mesmo. Isso é sacrifício. Você dizer para o seu desejo da carne assim, eu não vou fazer. E não faz. Isso é sacrifício. Você ter vontade, desejo de fazer uma coisa, mas sabendo que aquilo ali é pecado, sabendo que aquilo ali, né, não glorifica o nome de Deus e vai trazer problema para a sua vida, você nega. Você nega. Então isso é sacrifício. Sacrifício é a pessoa todo mês, né? Eu vou usar essa expressão, tirar o seu dízimo. Porque é uma luta. O diabo diz, não tira, não precisa, vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para a igreja. Aí a pessoa vai e tira, porque é uma ordenância. Trazer a casa do tesouro, né? Os dízimos, oferta para que haja mantimento em minha casa, disse o Senhor. Aí o diabo diz para a pessoa, não leva não, dá para os pobres, dá comida para ninguém, dá comida para os outros, faz isso, faz aquilo. Não, o dízimo, a oferta é para trazer na casa do tesouro. Aí é sacrifício. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque você luta contra essa maldição. O diabo, ele vem para dizer para você, ó, faz o errado, mas o Espírito Santo vem e diz, faz o que é certo, porque você vai ser muito mais do que vencedor em tudo, em tudo. O diabo, ele só leva a pessoa a ser derrotado. Só leva a pessoa a ser falida. Mas o Senhor Jesus leva ela a ser vencedora em mais do que tudo. Não existe nada que a pessoa não possa ser vencedora fazendo a vontade de Deus. Então o diabo está aí. Tirando as pessoas da igreja. Não, você não precisa estar na igreja. Para quê? Eu posso ter Deus em casa. Mentira do diabo. Porque quando você estava sofrendo com a vida desgraçada, maldita, você foi na igreja e lá você teve um encontro com Deus. Sim ou não? É ou não é verdade? Hoje o diabo diz para você que você não precisa. Por quê? Porque ele quer tirar você da luz. Ele quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você da comunhão. Ele quer tirar você da obra de Deus. Ele quer tirar você da presença do Senhor. Aí ele pode fazer o que ele faz, destruir a vida, porque se não é o Senhor Jesus, ali naquele momento, quando levaram aquela mulher, ela teria sido apedrejada até a morte. Mas quando ela se aproximou do Senhor Jesus, aquele espírito maldito, o demônio do inferno, o diabo desgraçado, Satanás do inferno teve que sair, em nome do Senhor Jesus. Então, se liberte, meu irmão, se liberte, minha irmã, joga essa praga de pecado fora, sai dessa praga, dessa imundícia aí que o diabo tem botado, vem para a igreja, começa a pegar firme, começa a se entregar ao Senhor, começa a fazer a vontade dele. Eu te garanto que o Senhor Jesus vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, vai mudar, porque Ele é Deus e Ele tem prazer nisso, Ele tem prazer em salvar a vida, Ele tem prazer em libertar pessoas, Ele tem prazer em curar, sabe, restaurar a família, restaurar a vida financeira, Ele tem prazer nisso, Ele tem prazer. E você também tem que ter o prazer, você tem que sentir prazer de lutar para mudar a sua vida. Se isso não acontece, então tem um demônio. Tem demônio e esse demônio, ele só tem um objetivo, levar você para o inferno. Levar você para o inferno, acabar com a sua família, destruir a sua vida financeira, destruir a sua saúde, destruir a sua família e te levar para o inferno. Esse é o propósito do diabo. Mas o propósito de Deus é que você tenha vida e a tenha mudança. Amém? Diga graças a Deus. Olha, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Já estou orando e jejuando pela sua vida. Pode ter certeza disso. Fique na paz em nome do Senhor Jesus.